Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode adicionar sons no seu jogo na Unreal Engine 5. Primeiro, vamos adicionar um som 2D, que é para o caso de uma música de fundo, por exemplo, onde não importa a distância entre o player e a fonte do som, ou seja, o som vai estar distribuído igualmente em qualquer parte do jogo. Depois, vamos adicionar um som 3D, que é ideal para casos de passos de monstro ou o barulho de uma fonte de água, onde o som fica mais alto quanto mais próximo do player. E depois vamos tanto adicionar esses sons diretamente no mapa, quanto utilizá-los em uma blueprint. Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar nosso arquivo de música.mp3 para o nosso Content Browser na pasta que a gente quiser. Quando a gente fizer isso, ele vai criar um arquivo do tipo Soundwave e a gente já pode dar play aqui na nossa música. Beleza, eu vou abrir aqui o arquivo e aí a gente vê aqui que a gente tem várias opções, né? O que vai ser importante para a gente agora vai ser essa parte aqui de Sound, que tem Group, Looping, Volume, Pitch e Class. Bom, aqui pra gente o mais importante vai ser o Looping. Se você quiser que seja um som de fundo, por exemplo, você vai querer que essa música fique tocando eternamente, né? Então eu vou dar um check aqui True. Mas se for só para tocar uma vez, aí você não vai marcar aqui. O volume é o quão alto, né, vai estar esse som. E o pitch, uma deformação que a gente consegue fazer no som. Se a gente botar abaixo de 1, o som fica mais grave. Se a gente botar acima de 1, o som vai ficar mais agudo. Entendeu? Então, eu só marquei aqui o looping como true, vou salvar e vou fechar. Agora, tudo que eu preciso fazer é pegar esse sound wave e arrastar para o nosso level. Vou dar play. Bom, então como vocês viram, o som fica tocando no fundo, né, do nosso jogo. E ele toca 2D, ou seja, não importa a nossa proximidade com a fonte do som, ele vai tocar igual em qualquer parte que a gente esteja no mapa, sem ser afetado pela distância, nem por algum outro fator do jogo, beleza? Então essa é a forma que a gente consegue colocar um som 2D para tocar. Se a gente quiser que esse som seja 3D, o que a gente precisa fazer? A gente vem aqui no Content Browser, clica com o botão direito e procura aqui por áudio e Sound Attenuation. Eu vou botar esse nome aqui, vamos abrir ele. Bom, aqui o que vai ser importante pra gente vai ser essa primeira opção aqui, Attenuation, tá? Eu vou trocar o Attenuation Function para Natural Sound e vou voltar aqui no Playground e vou selecionar a nossa Sound Wave e vou procurar aqui embaixo por Attenuation Settings. Aí agora eu vou selecionar o nosso Attenuation Sound e clicar aqui nessa setinha para aplicar o nosso Sound Attenuation aqui no Attenuation Settings, né? E você viu que ele criou dois círculos aqui, né? Um menor e um maior. O que esses círculos são? Vamos voltar aqui. Bom, o círculo menor é esse Inner Radius e o círculo maior é esse Fall Off Distance. Bom, o círculo menor, dentro desse círculo a gente vai escutar a música 100% no volume dela, né? Na distância entre o círculo menor e o círculo maior, conforme a gente vai chegando no círculo maior, esse som vai diminuindo, conforme a gente vai ficando mais longe da fonte do som, né? E depois que a gente passa por esse círculo maior, o som desaparece, né? Tem outros shapes que a gente consegue colocar também, né? De cápsula, de box, de cone. Todos eles vão ter mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Por exemplo, box tem a extensão dele, né? Não tem o radius, porque não é uma circunferência, né? Mas tem outra forma de você colocar a extensão dele, né? Eu vou deixar como esfera mesmo. Vou salvar e vamos testar. Aí conforme a gente vai se distanciando, tá vendo que a música tá diminuindo o volume? Vou voltar agora, vocês vão ver que a música vai aumentar o volume de volta.
Se a gente passar, ela vai diminuir de novo. E é basicamente isso. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como que aplica isso dentro de uma blueprint, né. E a graça é, em vez de você colocar esse som como a gente colocou aqui direto no nosso mapa, você adicionar em um personagem, por exemplo, em um monstro para ele fazer um barulho com a boca, ou então uma sala com um som que quando você entra, sei lá, faz um barulho de porta abrindo. Então vamos lá, vamos para o próximo passo. Vamos vir aqui em Add, selecionar Blueprint Class. Vamos criar uma blueprint baseada em Hector. E eu vou botar o nome de BP underline circles. E deixa eu abrir ela aqui. Bom, com a nossa blueprint aberta, né, eu vou vir aqui em Add, na aba de Components. E vou procurar por Cube. Aí eu quero fazer o seguinte. Vamos ver aqui na ferramenta de Scale. Tá bastante que eixo X e Y, diminuir aqui no eixo Z. E vamos adicionar ela aqui no nosso cenário. Deixar só para ver como que tá. Beleza, é isso mesmo. Isso aqui é só pra gente ter uma referência, tá? A gente sabe que o som tá vindo desse quadrado branco, vai ficar mais fácil da gente se entender, né? Então vamos ver aqui, vamos ver na nossa blueprint, vamos abrir o Event Graph. A gente pode deletar o Event Tick e o Actor Begin Overlap, deixar só o Event Begin Play. A gente vai procurar por essa função aqui, olha, Play Sound at Location, tá? E aí, a location que a gente vai querer, a gente vai ser o centro do nosso cubo, tá? E é para isso a gente vai vir aqui, vai pegar aqui o nosso cubo, vai procurar por Get Road Location. Vamos colocar aqui location do Play Sound. Tá, esse Road Location aqui, vamos voltar aqui no viewport, ele vai ser o centro do cubo, né? Porque o pivô desse cubo está no centro. Então, aqui que a gente pegou o Road Location é o location do pivô. Então, esse location que a gente está passando é no centro do nosso cubo, né? Que está mais para um plano aqui que a gente fez. Então tá, vamos continuar aqui. Vamos trocar aqui o Attenuation Settings. Vamos colocar o SA Circles, que a gente criou antes. Aqui em Sound a gente vai colocar a música que a gente quer tocar, né? O som que a gente quer reproduzir, beleza? E vamos testar. Ó, tô andando para longe e o som sumiu. Tá diminuindo. Vou andar mais para perto e o som vai voltar. Aqui você pode diminuir ou aumentar o volume, né? Trocando esse valor aqui do Volume Multiplier. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Alguma sugestão também. Não deixe de dar um like. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.